Imagine uma cidade tão perfeita que os conquistadores nunca a encontraram. Agora, imagine os últimos dias de quem vivia lá. O que você está prestes a ouvir é a história real do fim do Império Inca. Para entender os últimos dias de Machu Picchu, precisamos esquecer tudo o que vemos hoje. As ruínas de pedra que conhecemos não eram ruínas, eram uma cidade viva. Gente caminhava por suas ruas, crianças corriam entre as casas, sacerdotes observavam o sol dos templos, agricultores cultivavam nas montanhas ao redor. Machu Picchu não era uma fortaleza, era um refúgio sagrado. Construída no topo dos Andes, escondida entre nuvens, era o lugar onde a nobreza inca se retirava, onde os deuses eram venerados, onde o império respirava longe dos olhos dos invasores. Mas do outro lado do oceano, algo terrível se aproximava. Em 1532, Francisco Pizarro desembarcou no Peru com 168 homens. Não pareciam ameaça para um império de milhões, mas trouxeram algo contra o qual os incas não tinham defesa. Cavalos, armaduras, armas de fogo e, pior que tudo, doenças. A varíola chegou antes dos espanhóis, matou o imperador Huayna Cápac e seu herdeiro. O império mergulhou na guerra civil justo quando os invasores apareciam. Atahualpa e Huáscar, irmãos, lutavam pelo trono. Os espanhóis souberam explorar isso. Atahualpa venceu a guerra civil, mas seu triunfo durou pouco. Em 1532, ele aceitou encontrar-se com Pizarro na Praça de Cajamarca. Levava 80 mil guerreiros, confiava em seu poder. Os espanhóis esconderam-se nas construções ao redor da praça. Quando Atahualpa entrou, um padre entregou-lhe uma Bíblia. O imperador desconhecia o objeto. Levou-o ao ouvido tentando ouvi-lo. Não entendeu nada. Jogou a Bíblia no chão. Foi o sinal. Os canhões dispararam. A cavalaria atacou. Em poucas horas, 7 mil incas morreram. Atahualpa foi preso. Atahualpa ofereceu um resgate. Encheria uma sala de ouro e prata até onde sua mão alcançasse. Os espanhóis aceitaram. De todo o império, o ouro chegou. Toneladas. Mas quando a sala estava cheia, Pizarro acusou Atahualpa de traição. O julgamento foi uma farsa. Condenaram-no à morte. Em 29 de agosto de 1533, Atahualpa foi levado à praça. Ofereceram-lhe duas opções: ser queimado vivo ou converter-se ao cristianismo e ser estrangulado. Escolheu a morte rápida. Foi batizado, depois estrangulado. O Império Inca jamais seria o mesmo. Com Atahualpa morto, os espanhóis colocaram fantoches no trono, mas a resistência inca não havia acabado. Um homem, Manco Inca, inicialmente aliou-se aos espanhóis, depois viu a verdade. Eles não queriam aliança, queriam escravidão. Em 1536, Manco fugiu de Cusco e organizou a maior rebelião indígena da história das Américas. 100 mil guerreiros cercaram a capital. Por meses, os espanhóis resistiram dentro da cidade. Mas no final, a tecnologia europeia venceu. A rebelião fracassou. Manco recuou para as montanhas. Fundou um novo reino inca em Vilcabamba, escondido na selva. E Machu Picchu? Durante todo esse tempo, a cidade sagrada permaneceu escondida. Os espanhóis nunca a encontraram. Lá viviam os nobres, as sacerdotisas, os guardiões da fé inca. De Vilcabamba, os incas resistentes mantinham contato com Machu Picchu. Era seu coração espiritual. Mas em 1544, Manco Inca foi assassinado por espanhóis que se refugiaram com ele. Seu filho, Sayri Tupac, governou por anos, até aceitar um acordo com os espanhóis. Saiu de Vilcabamba, recebeu terras e títulos. Morreu pouco depois. O refúgio encolhia. O último imperador inca chamava-se Tupac Amaru. Irmão de Sayri Tupac, assumiu o trono de Vilcabamba em 1571. Recusou-se a negociar com os espanhóis. Ordenou a execução de emissários europeus. Para o vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, isso foi a gota d'água. Toledo decidiu acabar com a resistência de uma vez por todas. Em 1572, enviou um exército à selva. Os espanhóis atacaram Vilcabamba. A cidade foi tomada. Tupac Amaru fugiu com sua família para a floresta, perseguido de perto.
A perseguição durou semanas. Os espanhóis, guiados por índios aliados, não desistiam. Tupac Amaru e sua esposa, grávida, mal conseguiam acompanhar. Seus filhos pequenos choravam de fome, mas ele não podia parar. Sabia que se fosse capturado, seria o fim. Não apenas para ele, para todo o seu povo, para a memória do Império. Em setembro de 1572, depois de meses de fuga, foram traídos. Um grupo de índios aliados dos espanhóis entregou sua localização. Tupac Amaru foi capturado. Tupac Amaru foi levado para Cusco acorrentado. Pelas ruas por onde seus antepassados desfilaram vitoriosos, ele entrou como prisioneiro. A população foi obrigada a assistir. Muitos choravam, outros, amedrontados, desviavam o olhar. O julgamento foi rápido. Acusado de rebelião, de recusar a fé cristã, de matar emissários. Não houve defesa. A sentença era conhecida antes mesmo de ser lida: morte por decapitação. Na praça principal de Cusco, no mesmo lugar onde outrora os incas celebravam suas vitórias, o último imperador iria morrer. Em 24 de setembro de 1572, Tupac Amaru foi levado ao cadafalso. Subiu os degraus sem ajuda. Olhou para a multidão, milhares de rostos incas chorando em silêncio. O carrasco, um índio aliado dos espanhóis, esperava. Tupac Amaru ergueu a mão pedindo silêncio. A praça inteira parou. Sua voz ecoou. Kolanan Pachacamac, Yayan Yayaikuna, Kunan Yahur Kochon. Mãe Terra, pais meus, agora meu sangue será derramado. Depois, ajoelhou-se. O carrasco levantou a espada e, num golpe só, a cabeça do último imperador inca rolou pelo cadafalso. Dizem que após a execução, a cabeça de Tupac Amaru foi colocada em uma lança e exibida na praça. Seu corpo enterrado em local desconhecido, sua família dispersa, seus filhos entregues a ordens religiosas para serem civilizados. Vilcabamba foi destruída. E Machu Picchu, a cidade sagrada, que os espanhóis nunca encontraram, foi simplesmente abandonada. Sem o imperador, sem a nobreza, sem os sacerdotes, quem cuidaria dela? Os últimos moradores apagaram os rastros, fecharam os caminhos, deixaram a cidade para os deuses e desapareceram na selva. Por quase 400 anos, Machu Picchu dormiu, escondida pelas nuvens, engolida pela selva, guardada pelos mortos. Os espanhóis nunca a encontraram, os colonos nunca a souberam. Os incas que sobreviveram levaram o segredo para os túmulos, até que em 1911, um historiador americano chamado Hiram Bingham, guiado por camponeses locais, redescobriu a cidade. Quando ele viu aquelas paredes de pedra perfeitas, aqueles terraços verdes, aquelas montanhas ao redor, ele soube. Tinha encontrado algo que o mundo julgava perdido. Mas o que ele encontrou não era uma cidade viva, era o fantasma de um império. Hoje, Machu Picchu é uma das maravilhas do mundo. Milhares de turistas sobem a montanha todos os dias, tiram fotos, admiram a vista. Mas poucos sabem a história real. Poucos sabem que aquelas pedras guardam o sangue de um povo, que aquelas ruínas foram o último refúgio de um império, que ali sacerdotisas rezaram pela volta do sol, que ali crianças brincaram enquanto o mundo desabava lá fora. Machu Picchu não é apenas um conjunto de pedras, é o túmulo de uma civilização. É a memória de um povo que preferiu desaparecer a se curvar. O que resta dos incas? Restam as pedras, restam os terraços, restam as estradas que ainda cortam os Andes, resta a língua quechua, falada por milhões, resta o sangue dos descendentes que ainda carregam no rosto os traços de seus antepassados. Mas o império se foi. Os deuses se calaram, os sacerdotes não sobem mais aos templos. O último imperador teve sua cabeça cortada numa praça. E ainda assim, algo permanece, algo que os espanhóis não puderam destruir. A memória, a dignidade, a certeza de que por alguns séculos, um povo construiu um dos maiores impérios da Terra, e que mesmo derrotado, não foi esquecido. Machu Picchu permanece, de pé, silenciosa, testemunha de um mundo que acabou. As pedras não falam, mas quem as escuta com atenção, ouve. Ouve o vento que sopra entre as montanhas.
Ouve o chilrear dos pássaros na selva. Ouve, talvez, o eco distante de vozes que se calaram há séculos. Os últimos dias de Machu Picchu não foram apenas o fim de uma cidade, foram o fim de um sonho. O sonho de um povo que acreditava estar no centro do mundo e que, mesmo destruído, deixou sua marca na terra, para que nunca esquecêssemos, para que sempre lembrássemos que houve um tempo em que os Incas reinavam e que, de certa forma, ainda reinam. A cabeça de Tupac Amaru rolou, mas seu povo não morreu. Os Incas ainda estão aqui, nas montanhas, no sangue, na memória. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa história. Então, antes de ir, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa conhecer essa história e inscreva-se no canal, porque ainda há muitos corredores no Museu dos Esquecidos para explorarmos juntos. Até a próxima!